Mojo é um vilão poderoso e interdimensional dos X-Men que governa um reino chamado Mojo World. Ele é o líder de uma raça de seres sem espinha dorsal que habitam uma dimensão de bolso apelidada de Mojoverso. Eles se locomoviam em plataformas robóticas semelhantes a aranhas. Mojo é conhecido por ser obcecado em criar e transmitir programas de televisão violentos e sensacionalistas, normalmente usando mutantes sequestrados que são forçados a batalhar entre si para gerar entretenimento. Criado por Ann Nocenti e Arthur Adams, Mojo apareceu pela primeira vez nas HQs em Long Shot número 3, em julho de 1985. Ele é um mestre da manipulação, frequentemente usando controle mental e outras estratégias manipuladoras para controlar mutantes. Mojo tem uma longa história de confronto com os X-Men e outros personagens, especialmente Longshot e Espiral, dois seres do Mojo World que conseguiram escapar do controle dele. Os programas do Mojo são uma fonte de entretenimento para habitantes da dimensão de bolso onde ele vive, são shows extremamente populares e Mojo é considerado quase uma figura divina por lá. O vilão tem uma personalidade distorcida e sádica e não tem escrúpulos em sacrificar as vidas dos atores pelo sucesso dos programas. Ele sempre está disposto a fazer qualquer coisa para garantir o sucesso dele. Apesar de toda essa reputação terrível, o Mojo normalmente não é considerado uma grande ameaça para os X-Men. Ele normalmente é mais uma inconveniência ou distração para a equipe. Originalmente ele foi criado para ser um vilão das histórias do Doutor Estranho, mas como Ann Nocenti foi convidada para escrever as HQs dos Novos Mutantes, ela decidiu tornar ele um vilão dos X-Men. E vamos falar da origem dele. O Mojo faz parte de uma raça conhecida como Spineless Ones, originários da dimensão de bolso apelidada de Mojoverso. Essa raça foi gradualmente enlouquecendo por conta de ondas de energia, os sinais de televisão da Terra 616 que começaram a invadir a dimensão deles. Eles foram bombardeados com imagens de estranhas criaturas demoníacas. A raça do Mojo não evoluiu muito devido à incapacidade deles de ficarem em pé, até que um cientista chamado Arise desenvolveu exoesqueletos que permitiram uma rápida revolução tecnológica. Então eles se tornaram os governantes dessa dimensão e exigiram uma raça de escravos para realizar todas as tarefas que eles não podiam ou não queriam fazer. Arise criou os escravos, seres humanoides, usando engenharia genética e baseando a aparência nos demônios das visões. Sem o conhecimento dos Spineless Ones, Arise secretamente plantou sementes na composição genética desses escravos para que um dia eles se rebelassem contra os próprios mestres e governassem Mojo World com justiça. Arise então foi banido quando se recusou a construir armas para os Spineless Ones. A estrutura de poder nesse mundo era baseada na indústria televisiva e o Mojo virou o líder da dimensão, tomando o poder e controlando o comércio de escravos. Foi o próprio Mojo quem deu o nome desse mundo de Mundo Mojo e da dimensão de Mojoverso em homenagem a ele próprio. O Mojo também tem um mordomo, um androide chamado Majordomo, que supervisiona os registros financeiros dele e transmite os comandos do Mojo para os outros servos. Majordomo é completamente leal a Mojo, mas muitas vezes solta uns comentários sarcásticos em relação ao chefe. Majordomo é às vezes auxiliado por uma androide feminina chamada Minordomo, que é ansiosa e nervosa. E bora falar dos poderes dele. Quando o Mojo tá fora da dimensão natal, ele gera um campo antivida que altera padrões climáticos e mata organismos naturais. Além disso, o Mojo também pode projetar raios de força concussiva, controlar mentes, aumentar o próprio poder através dos números de audiência dos programas dele e também pode se teletransportar para outras dimensões. Mojo também é um poderoso feiticeiro e os limites do conhecimento mágico dele são desconhecidos. Ele é um mestre manipulador e conspirador, algo demonstrado com a organização dele de jogos de entretenimento sangrentos. Ele também pode convocar a vasta mão de obra escrava dele para ajudá-lo em empreendimentos e tem acesso a vastos recursos tecnológicos. Voltando para a história dele, um dos escravos do Mojo, Longshot, se tornou um dos melhores dublês do Mojoverso, mas o Longshot discordou das regras do Mojo e liderou uma rebelião motivada pela morte de Jackson, outro dublê. Longshot foi capturado e teve as memórias dele removidas, mas conseguiu escapar para a Terra, seguido por caçadores de recompensas. Na Terra, Longshot encontrou aliados como o Doutor Estranho e a dublê humana Ricochet Rita. Eles conseguiram derrotar o Mojo na Terra, forçando ele para voltar para o mundo dele. Depois, Longshot, um amigo dele chamado Quark e Rita retornaram ao Mojoverso para tentar libertar os outros escravos. A missão deles falhou e eles foram capturados pelo Mojo. Longshot sofreu lavagem cerebral novamente, enquanto Rita foi amarrada na proa da nave interdimensional do Mojo, servindo como guia. Em um futuro alternativo, o Mojo transformou Rita em uma guerreira maga insana chamada Espiral e enviou ela de volta no tempo para capturar ou matar Longshot. Mojo também capturou Psylocke, que tinha ficado cega, e implantou olhos biônicos nela. Muito tempo
tempo depois foi revelado que os olhos que o Mojo deu para ela eram na verdade câmeras interdimensionais que permitiam que o Mojo gravasse e transmitisse tudo o que ela via. Psylocke foi resgatada pelos Novos Mutantes e começou a ajudar tanto os Novos Mutantes quanto os X-Men, até entrar para os X-Men de vez. Pouco depois, Mojo enviou Longshot para a Terra e ele também se juntou aos X-Men. Mojo planejava escravizar os X-Men, transformando eles em crianças. Ele conseguiu, por um período breve, regredir Magneto, Kitty Pryde, Wolverine, Vampira, Colossus, Tempestade, Noturno, Psylocke e Longshot para a infância, e chegou a fazer lavagem cerebral neles, mas os Novos Mutantes conseguiram libertar os X-Men e juntas as duas equipes forçaram Mojo a fugir novamente. Ainda assim, Mojo descobriu que essas aventuras dos X-Men elevaram os níveis de audiência ao máximo, aumentando o poder político dele no Mojoverso. Mojo também chegou a manipular Rachel Summers para trabalhar para ele, mas logo ela escapou após perceber que era uma prisioneira. As transmissões do olho biônico da Psylocke pararam quando os X-Men foram supostamente mortos pelo adversário, mas Mojo queria ter imagem dos X-Men para melhorar a audiência. Então um dos assistentes dele sugeriu uma possível solução: criar versões que pudessem ser controladas. Muitas versões diferentes dos X-Men apareceram diante do Mojo, incluindo uma versão em que todos eram mulheres e outra que todos eram animais, mas ele considerou que essas versões seriam fracassadas e ordenou a morte de todos, exceto os X-Babies. Os X-Babies foram um sucesso instantâneo, mas eles se rebelaram quase imediatamente e escaparam, resgatando Ricochet e Rita no processo. Mojo então contratou The Agent para capturar os X-Babies e Rita depois que eles tinham escapado para a Terra 616. Os X-Babies foram resgatados pela mutante Lince Negra e a equipe chamada Excalibur. Rachel Summers, que também fazia parte da equipe, libertou Rita do agente. Embora os X-Babies estivessem livres, Rita permaneceu vinculada ao contrato dela com Mojo. Os X-Babies então concordaram em retornar ao Mojoverso em troca da liberdade da Rita. Rita decidiu acompanhar os X-Babies de volta ao Mojoverso, atuando como guardiã deles. Depois o Mojo reapareceu junto com uma versão alternativa da Jubileu. Ele tinha sequestrado a Jubileu, levando ela para o Grande Colapso, o fim dos tempos onde toda a matéria entraria em colapso. Jubileu concordou em ser escrava do Mojo se ele não interrompesse esse colapso. Essa Jubileu era mais velha e adotou o nome de Abscissa, se tornando uma versão muito mais sombria da personagem. Ela então sequestrou a versão mais jovem dela mesma e levou ela para lá também. Wolverine apareceu para derrotar Mojo e resgatar Jubileu. Como a versão mais nova da Jubileu recusou a oferta do Mojo, a existência da Abscissa foi anulada. Em outra ocasião, o Mojo alterou os X-Men para criar a própria versão da história de O Mágico de Oz. Longshot tentou ajudá-los a percorrer a estrada de tijolos amarelos para encontrar o mágico. Mojo estava satisfeito com os altos índices de audiência enquanto mantinha Professor Xavier e Major Domo presos. Enquanto Gambit ameaçava Mojo, Major Domo mostrou aos X-Men uma reprise do momento em que a equipe foi capturada, quando Cristal e os X-Men foram enviados para o Mojoverso por um homem chamado Mick. Após aparecerem no Mojoverso, os X-Men e Cristal lutaram contra o Mojo e a equipe de segurança dele. Mojo então revelou que capturou Longshot e fez lavagem cerebral nele. Longshot derrotou Cristal e enviou versões aladas de Gambit, Psylocke, Jubileu e Lila Shane para atacar os X-Men. Aí a Cristal encontrou o Mojo 2 e convenceu ele a liderar um ataque direto contra o Mojo. Eles tentaram matar o Mojo, mas ele estava protegido por um metal exclusivo do Mojoverso chamado Mojonium. Wolverine e Ciclope conseguiram danificar o escudo e Vampira terminou o serviço atacando o Mojo por trás. Quase ao mesmo tempo, Cristal e Mojo 2 A Sequência. Sim, o nome dele é Mojo 2 A Sequência. Enfim, Cristal e Mojo 2 A Sequência chegaram para ajudar. Mojo mostrou que era poderoso, mas acabou sendo derrotado por Longshot e desapareceu de repente sem deixar rastros. Ele continuou a testemunhar tudo o que acontecia na Terra 616 através dos olhos da Psylocke e ele transmitia tudo isso no Mojoverso. Em um determinado momento, ele reconstruiu The Agent e mandou ele para a Terra para contratar Simon Williams, o herói conhecido como Magnum. A missão foi um sucesso. No entanto, o Mojo detestou a performance de Magnum atuando Shakespeare e Simon Williams logo foi demitido. E o Mojo não aprendeu absolutamente nada com o fracasso dos X-Babies e decidiu criar mais X-Babies, que também se rebelaram contra ele instantaneamente. Em um determinado momento, todos os personagens do universo dos X-Men tinham versões bebês no mundo do Mojo, e todos se rebelaram contra o Mojo e fugiram para uma área que ele não podia alcançar. Então ele decidiu também criar os poderosos Vengers, versões infantis dos Vingadores, para tentar deter os X-Babies de uma vez por todas. Claro, os poderosos Vengers sendo esse
essencialmente da mesma fibra moral que os equivalentes adultos deles, também se voltaram contra o Mojo e derrotaram ele junto com os X-Men. No fim, então, ele resolveu criar versões infantis de todos os super vilões da Marvel. Esses personagens ainda são empregados por ele, mas alguns deles, às vezes, chegam até a competir com o Mojo pela dominação do Mojoverso. O Mojo, em um determinado momento, batalhou contra os exilados e sequestrou o Morpho. Então os exilados fizeram um acordo com o Mojo. Eles queriam que o Longshot entrasse para a equipe e, em troca, o Mojo receberia transmissões de todo o multiverso através do Palácio de Cristal deles. Depois disso, o Mojo apareceu junto com Nocturna, filha do Noturno com a Feiticeira Escarlate de uma realidade alternativa, e Juggernaut, usando uma Gene Bomb para transformar todos os X-Men em bebês de novo. Depois que o Mojo foi derrotado, o Juggernaut se sentiu culpado e decidiu se tornar uma pessoa melhor. E, em outro momento, o Mojo enviou o Wolverine e o Homem-Aranha em aventuras através do tempo, tentando aumentar a audiência. Depois de serem enviados para diversos períodos diferentes da história, Homem-Aranha e Wolverine confrontaram o Mojo e o derrotaram, finalmente voltando para a própria linha do tempo deles. O Mojo sequestrou a divisão de unidade dos Vingadores, da Mansão dos Vingadores, e criou os Vingadores do Sobrenatural. Quando chegaram em Mojo World, ambas as equipes foram obrigadas a participar de um reality show, no qual os mutantes da divisão de unidade eram góticos, os demais eram estrelas do futebol americano e líderes de torcida, e os Vingadores do Sobrenatural eram os nerds da escola. Seguindo o roteiro do programa, a Feiticeira Escarlate falou pro motoqueiro fantasma que estava grávida dele, mas Johnny Blaze não estava sob a influência de Mojo e realmente acreditou que ele e a Wanda teriam um filho, ficando atormentado com o demônio que poderia nascer disso. Blaze foi possuído pelo espírito de vingança e, quando ele foi longe demais no personagem, a influência do Mojo sobre os outros heróis também foi quebrada. O motoqueiro fantasma começou a causar estragos no Mojoverso em busca de almas pecadoras para punir, e os Vingadores inicialmente deixaram ele fazer isso, até que o Mojo convenceu os heróis a salvar Mojo World porque tinham inúmeras vidas inocentes em jogo. De um arranha-céu, o motoqueiro fantasma começou a submeter todos os habitantes do Mojo World ao olhar de penitência. Os Vingadores do Sobrenatural e a divisão de unidades salvaram o Mojoverso e controlaram o espírito de vingança, e então voltando para a própria realidade deles. No esforço para aumentar a audiência depois de uma queda acentuada, o Mojo lançou um ataque à cidade de Nova York, mandando lanças gigantes para Manhattan. Ele capturou os membros dos X-Men, separou eles em grupos e colocou eles em recriações de períodos-chave da história da equipe, enquanto transmitia tudo isso tanto no multiverso quanto na Terra. Com a ajuda de Longshot, os heróis mutantes se reuniram e se teletransportaram para o Mojoverso para confrontar pessoalmente o Mojo. Ao mesmo tempo, o Mojo enviou mais lanças para a Terra para transformar Nova York em Mojo World. Mojo finalmente foi detido depois que Magneto, Polaris e Perigo se juntaram ao jogo. Depois de alcançar o resto dos mutantes, Magneto e Polaris criaram um pulso eletromagnético massivo que desligou toda a rede do Mojo. O vilão e alguns dos servos dele fugiram para a Terra, onde estabeleceram uma nova base nos esgotos abaixo do Empire State Building, enquanto o resto do mundo estava ocupado com empreendimentos mais proeminentes do Mojo, como as próprias lanças que ele soltou em Nova York. Os homens dele montaram uma rede de comunicações na Terra com planos de começar a transmitir a Mojo News Network. E no desenho clássico dos anos 90, o Mojo apareceu duas vezes. Primeiro no episódio 11 da segunda temporada, quando ele sequestrou os X-Men e levou eles para o Mojoverso, com o objetivo de transformá-los em estrelas de filmes de ação. Depois, na terceira temporada, episódio 10, quando Longshot conseguiu fugir para a Terra e Mojo foi atrás dele, sequestrando o Jubileu para forçar os X-Men e Longshot a contra-atacarem. No fim da batalha, o Mojo foi forçado a voltar para o Mojoverso. E se você quiser conhecer a história completa do Senhor Sinistro e diversos outros personagens da Marvel, heróis e vilões, eu já expliquei vários no mesmo formato desse vídeo. É só clicar nessa playlist aqui e escolher qual você quer conhecer melhor. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!